E aí, gigante, beleza? Então vamos dar início a mais uma aula aí do meu canal, Rapidinhas com Betão. Dicas sucintas e rápidas aí para ajudar vocês a quem terem dúvidas, né? Sanar as dúvidas sobre como trabalhar alguma parte do corpo. E a pedidos aí, hoje eu vou começar falando de abdominal. Qual é o grande segredo do abdominal? Ninguém consegue deixar o abdômen definido. O abdominal, como qualquer outro músculo, ele precisa de um treino intenso, com sobrecarga, e precisa de descanso, como qualquer outro músculo. Então é muito comum todo mundo focar assim, 500 abdominais, 1000 abdominais. Nossa, eu fiz 500 abdominais na minha aula hoje. Faço 200 antes, 200 depois do treino e tal. Quem é que faz 200 supino num treino? Quem é que faz 200 agachamentos num treino? Quem você já viu na vida você pegar um extensor e fazer 1000 extensores? Ninguém faz isso. Então isso tudo foi muito mal interpretado. Nas lutas, nas artes marciais, eles buscam muito resistência muscular. E foi trazido das lutas essa cultura de fazer um grande volume de abdominais. E eles associavam o físico do atleta de luta, né, que tem um abdômen definido por fazer uma atividade intensa e talvez também a controlar a alimentação, e fazer os abdominais para criar resistência, e ele adquiria uma certa definição. Mas isso é pelo tempo prolongado, anos de treino e controle de alimentação. E aí foi mal interpretado. Pô, se o cara que faz a luta, ele tem um abdômen massa e faz 1000 abdominais, eu vou fazer também. E foi trazido isso para a musculação. Eu costumo muito, né, explicar para meus alunos o que a musculatura do braço, que é fininha, é mais fina sempre do que a do abdômen. Porque o músculo tem a capacidade de utilizar a gordura local como fonte de energia. Então o que acontece? A gente movimenta muito o braço, gesticula muito. Então sempre vai ter partes do nosso corpo que a gente utiliza e contrai mais, que vai ser mais fina. O abdômen você não fica usando o abdômen de forma volumosa durante o seu cotidiano. O abdômen ele trabalha na estabilização do tronco. Então, por isso que é mais difícil. Tem outra coisa. As vísceras, elas ficam totalmente protegidas aqui pelo externo aqui. E a parte de baixo aqui, por exemplo, pulmão e coração mais protegido pela costela, né? E pelo externo. E as vísceras, elas não têm uma proteção óssea. Então é normal e natural para o organismo você acumular nessa região abdominal, justamente porque você não tem um tipo de proteção. A gente geneticamente foi projetado para acumular gordura, para questão de temperatura do corpo e parte hormonal. Então você tem que ensinar o seu corpo a utilizar a gordura como fonte de energia. Então o que acontece? Qual o segredo do abdominal? Você trabalhar ele com carga, bastante carga, e treinar como se fosse um músculo normal. Você treina de quanto? 12 repetições? Então faça 12 repetições máximas para o seu abdominal com bastante carga. Carga o suficiente para você realizar 12. Se fizer 13 está leve. Sempre tenta chegar à fadiga. Contração máxima. Se você não aprendeu ainda a treinar máximo, vou te dar uma dica agora. Colocou lá um peso para 12 repetições. Fez 12. Você não sabe se chegou ao máximo, tenta fazer mais uma. Se você não acha que ainda não chegou ao máximo, tenta fazer mais uma. Então o segredo de treinar máximo é tentar fazer mais uma. Se essa próxima não realizar, aí você treinou máximo. Chegou ao máximo do que você deu conta de executar aquele movimento. E aí se passa para 15, você aumenta a carga. Se baixar de 8 repetições, aí você tem que diminuir a carga porque ficou carga demais. Porque foi estipulado para aquele treino uma faixa de 12 repetições. Outra coisa, alongamento. As musculaturas alongadas, elas hipertrofiam mais. Então não faça esses abdominais curtinhos, esses giros curtinhos. Primeiro que você vai causar um encurtamento muscular. A musculatura do abdômen vai ficar aqueles quadradinhos pequenininho, horrível no abdômen. Cara grande, largo, com uns quadradinhos pequenos. Então trabalha o alongamento.
Ele consegue recrutar mais fibra muscular, hipertrofiar mais e com isso ter a capacidade de usar mais gordura naquela região, como fonte de energia. Então sempre trabalha com amplitude máxima, sempre treinando o máximo que você consegue fazer. E posso recomendar de 2 a 3 vezes por semana. Oblíquos laterais. O pessoal gosta muito de fazer na polia, de lado assim, ou aquele abdominal no chão, de lado. Outra coisa que eu gosto de explicar, os oblíquos laterais ele tem essa direção. E toda a musculatura trabalha na direção do músculo. Quando você contrai o músculo, é na direção do músculo. Deltoide, na direção do músculo. Peito, na direção do músculo. Por que que o oblíquo é nessa direção e todo mundo trabalha nessa? Eu estou girando o tronco assim, nessa direção. Eu tenho que trabalhar com ele com giro na direção da musculatura, entendeu? Então faça, por exemplo, no banco declinado, faça o giro do seu ombro na direção do outro joelho e vira. Do outro joelho e vira para o outro lado a mesma coisa. Não fica fazendo giros retos. Sua musculatura lateral não é reta, ela é perpendicular. Então você tem que seguir na direção do músculo. Continua com a mesma dica, treinando intenso até a fadiga máxima. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço.